Beleza, Tonaça, aquele abraço. Falando agora do Gigante Alagoano, o time que representa o estado de Alagoas no Campeonato Brasileiro da Série D, mais um, né, do estado de Alagoas representando o estado na Série D nessa competição. Vale salientar que o Asa conta com 30 jogadores no elenco. Ainda no programa de hoje nós vamos trazer imagem de cada jogador desses aqui, vamos também citar o nome, posição, enfim, desses atletas. Hoje a direção do Asa confirmou a informação que o Futebol Show nós já tínhamos adiantados na última semana, né? Na última quinta-feira. Há 2 semanas já. Há 2 semanas, né? Há 2 semanas nós adiantamos aqui que o Asa iria contratar o zagueiro Railon, que jogou no Brasiliense, jogou no Campinense, no Bahia de Feira, enfim. Há 2 semanas nós falamos isso aqui, trouxemos esse nome e hoje a direção do Asa confirmou a nossa informação. Eu tive no CT do Asa hoje, teve entrevista coletiva com o técnico Rodrigo Fonseca, teve coletiva também com o meio-campista Wesley. A informação que eu obtive é que o time está treinando muito bem. Treina muito bem. Informação, inclusive, de uma fonte que não é ligada à comissão técnica do Asa. Informação de uma fonte que tem o acesso, porém não faz parte do vínculo diretamente com o Gigante Alagoano. O time está treinando muito bem. Ouvi até da fonte dizer a mim o seguinte: Cardeal, de 2020 para cá, esse é o elenco que o Asa monta, que a gente vê nos treinamentos e vê uma situação de pensar bem no possível acesso à Série C, pela qualidade do treinamento, pela qualidade do que vem mostrando os jogadores. Me falaram muito bem do Charles, lateral esquerdo, que arrebenta no treinamento, é um jogador que está muito bem. Obtive informações também em relação ao Léo Cereja, que está voando no treinamento, está treinando muito bem também. Tive a informação em relação ao atacante Júnior Viçosa, que o Júnior Viçosa está surpreendendo nos treinamentos. O que falta é aprimorar, chegar ao ápice da forma física, mas a informação que eu obtive, a pessoa disse assim, entre aspas, disse: parece um garoto começando, querendo mostrar que está começando, quer começar bem, mostrando que está bem nos treinamentos. Está com muita disposição, treinando pra caramba. Agora precisa a parte física tá igual aos demais, mas tecnicamente e taticamente é um jogador que está surpreendendo muito a todos dentro do Asa. Essa foi a informação que eu obtive hoje. Eu questionei o Rodrigo Fonseca também sobre o Júnior Viçosa hoje, para ele falar um pouco de como está sendo essa surpresa para ele, o Júnior Viçosa, durante os treinamentos. Vamos conversar com o Rodrigo Fonseca, agora técnico do Asa. Ele inicialmente faz uma avaliação desses dias de treinamentos que o Asa vem tendo pós perda do título para o CRB e fala também da chegada dos reforços. Olha, primeiramente nós demos uma ênfase maior na parte física, né, para estar colocando em dia a preparação desses, principalmente dos atletas que chegaram. Alguns estavam aí há 2 semanas inativos, né, agora já dentro do grupo, procurando fazer o seu melhor, e nessa semana já entramos aí nos trabalhos técnicos. Olha, jogadores que vieram para deixar o grupo forte, né, competitivo, como já vinha sendo, né, jogadores de qualidades. Alguns atletas já conheço de jogar contra, outros já trabalharam diretamente comigo, e todos que aqui chegaram para manter aquilo que vem sendo feito, né, essa mesma vontade da nossa equipe, né, esse mesmo comprometimento, para que a gente juntos possa buscar os nossos resultados. Rodrigo, em relação a reforços que estão chegando ainda, você tem no elenco hoje 30 jogadores. No entanto, só tem um lateral direito de ofício, que é o Paulinho. O time está no mercado da bola em busca desse segundo lateral? Sem dúvida, nós estamos conversando pelo menos aí com 3 ou 4 nomes, né? É lógico que temos a necessidade, mas estamos estudando esses nomes da melhor maneira possível, atletas que já jogou essa competição, para que a gente possa escolher bem e sejam atletas que possam brigar de igualdade com o Paulinho. Olha, procurei até assistir o jogo, né, da final do Sergipano, porém nós ainda não sabemos os atletas que ficarão dentro da equipe, né? Pode ter mudanças ou não. Me falaram que poderia ter
mudanças em termos de comissão. Então nós estamos aguardando para ver o desfecho final, para a gente poder estar olhando e buscando as informações melhores possíveis. Ainda em relação à qualidade do elenco, o Júnior Viçosa passou um longo período entregue ao departamento médico, voltou aos treinamentos, transição, já está trabalhando com bola, e a informação que chega para mim é que ele tem surpreendido muito nos treinamentos. Você tem acompanhado isso? Está nessa evolução mesmo, que um atleta que está te surpreendendo a cada dia? Olha, a qualidade do Viçosa é indiscutível, né? Então, as pessoas que fazem parte do clube há mais tempo diz que a maior sequência que o Viçosa teve de treinamentos desde quando aqui chegou, né? Isso já nos deixa satisfeito. Então, nós estamos trabalhando corretamente para deixar esse atleta pronto para disputar o Campeonato Brasileiro, né? O Viçosa, em boas condições, dificilmente terá um atleta da qualidade dele nesse campeonato, né? Eu com a minha experiência eu posso dizer isso, né? Então a gente tem que trabalhar e deixar esse atleta bem fisicamente, bem tecnicamente e principalmente, né, sem as lesões, né? Então é um atleta que, se ele estiver bem, sem dúvida nenhuma, o Asa ganha muito com isso. É lógico que a gente gosta de competir, né? Quem está no futebol gosta da adrenalina, gosta de estar competindo, né? Mesmo com esse tempo, eu acho que é o tempo curto, até as mudanças que vamos ter dentro, né, do elenco, chegando para a gente estar observando os atletas, daquilo que ele pode encaixar dentro do planejamento de jogo, daquilo que nós estamos buscando, né? Então há um pouquinho de tempo. Então nós temos que ser criteriosos, principalmente em estar escolhendo aqueles atletas que começarão a competição. Rodrigo, 2 perguntas em uma só. A fase classificatória da Série D tem cerca de 14 jogos, entre ida e volta. A característica dessa competição, a gente sabe que é uma competição de mais garra, pouca técnica, tem a técnica, mas é bem abaixo, e prevalece mais a força, a garra, o físico. E no contexto geral, você preferia estrear em casa e depois ter uma sequência de jogos ida e volta fora, como está acontecendo agora? Você estreia fora primeiro, depois um jogo em casa e um jogo fora. Para começar a competição, o que é que seria melhor para você nesse momento? Essa escolha de fora, em casa, eu acho que independe. Para mim nós temos que jogar independente de onde for, né? Exatamente, nós vamos ter que sair 7 e receber 7, né? Então nós temos que estar pronto para isso, né? Nós temos que preparar a equipe para jogar dentro, fora de casa, né? Eu acho que pelo sistema da competição, todas as vezes que eu disputei, é sempre você 50% mais um, você está classificado, né? Então a gente sempre trabalha em cima dessa situação. É lógico que almejando muito mais, como ano passado a minha equipe fez uma pontuação bem melhor do que isso, né? Mas em cima dessa situação, se você procurar 50% mais um, dificilmente a equipe não vai estar classificada entre os 4. Nós, com esses atletas, temos uma confiança muito grande. Alguns atletas até cresceram muito. O próprio Gabriel e o Paulinho, se você olhar como o crescimento deles dentro do nosso sistema, dando liberdade para esses atletas apoiarem, né? Eles se destacaram muito, principalmente do meio para frente, né? E o Bruno lá atrás é incontestável, né? Um grande goleiro, uma qualidade muito boa. É lógico que desperta interesses, mas aquilo que a gente tem conversado com ele está pronto sim, mas é para ficar aqui no Asa. Agora, aproveitando, Cardeal, você fez uma pergunta ao Rodrigo e às vezes o cara até não entende a pergunta em relação a quem está assistindo. É melhor estrear em casa ou estrear fora? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho interessante a pergunta e vou dar minha opinião. Eu gostaria de estrear fora, para ver se eu termino a competição em casa. É que eu não olhei a sequência da tabela, eu não sei se o Asa, começando fora, ele vai terminar a competição jogando em casa. Porque às vezes ele começa em casa, estreia, e nessa estreia às vezes o time não se acerta, aí de repente você vai ter que encerrar a competição fora de casa, entendeu, André? Ele termina com o próprio Sergipe. Com o Sergipe, que é o jogo da volta. Porque a Série D, ela quando termina em casa. O jogo de volta, aí ao invés de repetir o que aconteceu, aí faz a inversão. Por exemplo, no fim da primeira fase, o 7º é o 8º. O Asa joga com o Itabaiana. E no reinício aliás, no início do retorno é contra o Itabaiana de novo. Então, aí o Sergipe é o último jogo em Arapiraca. Ele começa contra o Sergipe fora então e termina é melhor terminar em casa, André. É melhor terminar em casa, porque você aí tem a presença da torcida, a força de jogar em casa. Então se eu tivesse possibilidade de escolher, eu escolheria jogar fora de casa, abrir fora, para jogar lá fora, longe até um pouco do ambiente da casa,
e terminar a competição jogando em casa, talvez seja mais interessante que isso aconteça. Tá aí o caso do CRB, estreia sexta-feira contra o Novo Horizontino, lá em São Paulo, e a gente já sabe que o último jogo do CRB é aqui no estádio Rei Pelé. Se estiver brigando por uma classificação, por um acesso, pode ser até que seja mais fácil essa questão do mando de campo. Nesse momento de estabilidade, isso aí é do futebol, é porque muita gente criou essa parada de ética, mas é tudo é algo fajuto, é só pra falar que tem ética, porque por trás a gente sabe o que acontece. O time não vai nem no dirigente, vai no jogador. A gente já viu acontecer várias vezes, inclusive recentemente aí nos clubes grandes do Brasileirão da Série A. Mas sobre a agressividade, aí você pode ter o respeito de monitorar a situação. Aí eu concordo, ser agressivo monitorando a situação. O Asa precisa de um lateral direito. A situação no CSE está instável, ninguém sabe como é que vai ficar. Eu ia atrás do Thales. Tá instável da mesma forma ainda. Tem o Trindade, tem o Claudevan, que tá machucado, mas pode jogar. Tem o Ibson Melo, que ninguém sabe também como é que vai terminar. Até o próprio Luiz Fernando também. O Luiz Fernando, então. Jogador. Então, pra mim não é falta de respeito. Você tá dizendo que o CSE vai se desfazer pra Série B? Não, eu tô falando monitorar a situação. A instabilidade. Não é complicado. O clube do CSE tá instável. Porque ele tá indo buscando 5, 6 jogadores. Não, a agressividade no mercado. Eu iria. Calma, Clevão. Eu iria. Pelo menos o lateral direito. O Thales, que inclusive no começo da temporada foi falado o nome do Thales aqui no Asa. E aí vem outro ponto que pode ser preponderante. O Asa procurou ele, inclusive, né? Olha, o jogador disse que foi procurado pela direção do Asa. Sim, e tinha até áudios, inclusive, no WhatsApp. E preferiu ir pro CSE por conta do Rodrigo que estava lá, né? Pra mim, 3 ali do CSE caberia com certeza no Asa. O lateral direito, que é o Thales, que tá precisando do Asa, mais um meio que tá precisando, que é o Y, e também o Trindade, né? Apesar que tem muitos meios, muitos volantes. Vem o trunfo pra essa situação, o Rodrigo Fonseca, que conhece, e ele que montou o time do CSE. Deixa eu só dizer uma coisa aí a respeito dessa situação que nós precisamos também levar com clareza para as pessoas que nos acompanham neste exato momento. Monitorar o mercado, que é o que nós estamos debatendo, não significa que é assediar jogador de ninguém, porque isso vai de encontro à lei, de encontro à legislação, uma situação como essa. Eu faço questão de reforçar isso, para depois não ficarem falando que nós estamos aqui defendendo a ideia do assédio dentro do futebol, com atletas que têm contratos. Essa situação, elas precisam ser respeitadas. Não é um pacto, é o que está na lei. Vai de encontro à legislação, esse tipo de situação. Se alguns clubes fazem isso e ninguém sabe, por exemplo, o que é direito e dever, aí é um problema de quem não vai buscar os seus direitos e seus deveres. Mas ninguém também vai querer pagar por essa situação. Vou citar um caso emblemático que aconteceu entre Chelsea e a equipe do Barcelona, no caso Griezmann, em relação a isso. Foi surgir essa especulação de que o Chelsea, por exemplo, teria e que o Barcelona estava dentro do processo também. O Atlético de Madrid acabou também naquela oportunidade abrindo a boca, dizendo que o Griezmann tinha sido assediado pelo Barcelona. Isso gerou o maior rebuliço lá na Espanha por conta dessa situação. A cultura de lá é uma cultura diferente da nossa, porém o que a FIFA não permite é o tal do assédio. Então é muito importante monitorar o mercado, esperar as definições e ver o que realmente pode deixar para o mercado as possibilidades melhores para que o clube possa contratar. Mas além da questão ética, é muito importante dizer o seguinte, que nós não estamos debatendo aqui assédio. O assédio não é de acordo com a lei, tá? É uma atitude contra a lei, contra a legislação. E isso acaba sendo uma situação que eu gostaria de aproveitar o momento e deixar claro que vejo a oportunidade de papel ao mercado. Você ter boas opções naquilo que realmente o mercado tem, mas é preciso deixar claro isso para o torcedor antes que se crie uma ideia, né, de que nós estamos defendendo aqui que clubes devem assediar atletas dos outros. Por mais que isso a gente sabe que acontece. Com o tempinho que a gente tem no futebol, a gente sabe que muitas vezes acontece isso. Mas o dia pode bater na porta a bronca de ter do outro lado uma equipe que conhece seus direitos e deveres. E aí é que a zoada tá feita. É verdade, com certeza. O que você pode fazer é divulgar o seguinte: eu, como dirigente do clube, e o meu clube, eu tenho interesse em contratar
o Viderlan para vir jogar aqui como centroavante do meu time. O interesse o clube tem. Agora, eu vou conversar com o clube que o Viderlan está contratado para poder saber de uma possível negociação ou por empréstimo ou para comprar o passe do Viderlan. Isso aí, você anunciar que você tem interesse, é possível. Agora, você conversar com o cara e não conversar com o clube, isso é que não é uma atitude correta. Mas dizer que eu tenho interesse no Thales, por exemplo, para jogar no meu time, eu posso até divulgar. Agora, para conversar com o Thales, primeiro, eu tenho que conversar com a diretoria do CSE para saber se ela libera o Thales, se empresta, se vende, se o jogador tiver vínculo, tiver preso àquele clube. Aqui no Asa esse ano teve um assédio, né? Ao jogador Gabriel. O Internacional queria levar o jogador, mas queria levar o jogador de graça pra lá. E conversou e tal. E parece-me que não foi conversar direto com a diretoria do Asa, não. Houve também aquele fato que nós falamos aqui, que trouxe o setorista lá do Figueirense, e o Cardeal trouxe a informação aqui, na questão do goleiro Bruno Pianissola. O ano passado o CSA esse Feijão, ano, né? De que o time do Figueirense, inclusive, já tinha acertado até questão de base salarial com o goleiro do time do Asa, e a diretoria do Asa sequer tinha conhecimento em relação a isso. O CSA com o Feijão no passado. O CSA com o Feijão. Bruno. Oi? O Cardeal perguntou ao Bruno Pianissola, e ele disse depois daquele jogo do Asa com o CRB, e ele negou. se houve o contato com ele. Ele disse que não, a não ser que ele estivesse mentindo, mas exato. Ele disse que não. Agora a notícia naquele primeiro momento lá é a em notícia, Santa Catarina. Provavelmente os caras andaram conversando com o empresário do goleiro, né? Possivelmente. E não conversaram com o jogador. É por isso que existe a figura do empresário, Clevano. Isso. É por isso. Não precisa necessariamente conversar com o atleta, né? Tá abordando o jogador. Vai no agente do atleta e o agente vai tentar a liberação de forma amigável, no chamado como um acordo com a equipe que ele tem contrato. Aí não se caracteriza o assédio, porque existe um acordo. O agente ele vai ser um representante para que o futuro do jogador possa ser definido. Se permanece na instituição que ele tem contrato ou se ele vai para outro time. Sim. Aí não se caracteriza. Inclusive tem isso até no contrato, né, Viderlan? Às vezes, a hora que conversa com o empresário para fazer o contrato, o cara diz assim: você vem jogar no CRB na Série B. Agora, se aparecer uma proposta da Série A ou do futebol do estrangeiro, futebol de um outro país, aí o CRB é quase que obrigado a liberar, porque ele concordou que isso fosse feito na negociação. Muito bem. Teve outro caso que o CRB levou um prejuízo em tese, porque fez um acordo também, acho que não constava em contrato, acho que foi verbal, e terminou que o jogador fez... Foi um acordo. Fez ao contrário. Peri, lateral esquerdo, que jogou no CSE, inclusive, uma época. O Peri tinha acertado com o CRB, me parece que jogou uma Série B no CRB. E aí, quando jogou um estadual, jogou a Série B pelo CRB. E aí, o que é que acontece? No estadual, foi contratado pelo Ituano, do interior de São Paulo. E o acordo era, quando terminasse o Paulistão, o Peri voltava para o CRB para jogar o Brasileiro de novo. Terminou que o Peri não voltou mais, ficou lá a temporada toda. Mas foi feito em comum acordo e não foi cumprido pelo atleta e nem pelo clube também, né? Isso não deixa de ser uma situação adversa também nesse sentido.